Nós, dentro desta série, Uma Igreja que Vive, vamos tratar deste tema. Uma igreja que vive para a santidade. Viver para a santidade. E vamos nos basear na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 31. Como já temos estudado aqui nos últimos domingos, o programa divino de salvação, envolve criar novos homens. Sim, a salvação se dá quando Deus, da eternidade, salva pessoas, indivíduos. Mas temos estudado também no livro de Efésios que, além de indivíduos, Deus, na sua salvação, Ele forma uma nova sociedade de indivíduos. E aqui temos o grande papel da igreja. A igreja é esse elemento que Deus usa para colocar em prática o seu projeto de criar uma nova sociedade sobre a terra. Esta nova sociedade, como temos estudado nos últimos domingos, ela se caracteriza primeiramente por unidade. Unidade é a primeira grande marca desta sociedade que Deus está recriando, que é a igreja, o corpo de Cristo, que não tem nenhum motivo, todos os motivos contra a unidade foram tratados, todos. O caminho está livre para vivermos amplamente em unidade. Mas também, Paulo nos ensina que, além da unidade, essa nova sociedade é uma nova sociedade que vive em diversidade. Estudamos no domingo passado que o plano de Deus vai sendo executado à medida que cada parte do corpo, ajustada e unida ao corpo, pelo auxílio de todas as juntas, vai crescendo como um corpo. E esse corpo vai edificando-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, é muito belo ver isso, porque é o único projeto que, sobre a face da terra, tem condições de dar plenamente certo, mantendo estes dois elementos, que em princípio entram em conflito, unidade e diversidade. Mas na igreja não. Na igreja, a unidade plena pode ser vivida sem que se abra mão do que cada parte pode realizar em prol do corpo. Mas hoje de manhã, nós vamos olhar na sequência. Nós paramos no domingo passado em Efésios 4,16. Agora nós vamos acompanhar a sequência do pensamento de Paulo. Então, por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. E vamos olhar que, depois de afirmar isto que está aqui nos versículos 15 e 16, Paulo diz, assim, ou seja, preservando a unidade, preservando a diversidade, crescendo como um corpo, adquirindo uma semelhança cada vez maior com o cabeça que é Cristo, assim eu lhes digo. E Paulo traz, então, um terceiro elemento fundamental numa igreja que vive. Não vivam mais como os gentios. Essa unidade, essa diversidade, ela vai se ampliar, ela vai crescer, ela vai se arraigar
quando esse outro elemento que Paulo introduz aqui é experimentado na vida da igreja. Não viver mais como os gentios. Paulo continua dizendo: vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem. E esse novo homem não é como o homem que governa a vida dos gentios. Esse novo homem foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. E para não deixar dúvida do que ele está querendo te falar, Paulo, a partir do versículo 25, ele entra numa série de exemplos práticos de como esse não andar como os gentios, de como este caminhar do novo homem se concretiza. Ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Aquele que furtava, não furte mais. Nenhuma palavra podre saia da boca de vocês. Livrem-se de todo tipo de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Então, nós vemos aqui claramente um novo elemento que Paulo está trazendo para compor a fórmula da igreja que vive. A igreja que vive tem unidade. A igreja que vive, seus elementos funcionam como cada parte com o seu dom, com o seu talento, com a sua contribuição, com o seu processo de conhecer a Deus e ser útil ao corpo, sim. Mas a igreja que vive precisa incorporar, precisa experimentar santidade. Santidade, viver para a santidade. Eu gosto sempre de falar isso, mas depois de aproximadamente aí 40 e poucos anos vivendo a vida da igreja, eu peguei uma época em que havia muita ênfase em santidade como comportamento. Ser santo é vestir roupa de tal tipo. Ser santo é frequentar só determinados lugares. Ser santo é trabalhar em algumas coisas. Ser santo é não fazer tais coisas no domingo. Eu vivi essa época. Eu vivi essa época porque o vento levou. E esse lado de abandonar o lado legalista, vamos chamar assim, da santidade. Santidade como um código de regras, costumes, o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Esse lado é bom, na minha opinião. Porém, quando nós abrimos os olhos e enxergamos a igreja em geral, e eu não vejo que a nossa é a exceção, nós vemos que para muitos de nós, usando aquela expressão, nós jogamos fora o bebê junto com a água suja do banho. Conhece essa expressão? O bebê toma um banho, certo? Imagine você que na hora que está lá na banheira, a água suja daquele banho, você vai lá e joga fora a água suja. Mas de repente, você viu que o bebê foi junto. O bebê, no caso aqui, você já entendeu o que eu estou falando, né? O bebê é que santidade é um conteúdo, é uma realidade, é um elemento do processo de Deus de fazermos viver como corpo, é muito mais do que simples regras de comportamento. As regras de comportamento, ok, vamos dizer, é a água suja, tá bom, pode jogar fora. Mas, meu querido,
Se você joga fora também o conteúdo do que Paulo está dizendo aqui, não vivam mais como os gentios, você está jogando fora o bebê. Se você está jogando fora, se você não leva atenção de que sim, quando em Cristo eu fui recriado para ser semelhante a Deus, com a justiça de Deus e com a santidade de Deus, baseado na verdade. Se eu não levo isso em conta, se eu não ouço constantemente o chamado para viver santo, pode ser que eu tenha jogado fora o bebê junto. Deixa eu dizer para vocês, saber de casos, e não são poucos, de crentes no Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus que confessam que Jesus é o seu Senhor, envolvendo-se em cenas de embriaguez, furto nas suas diversas formas, uso da mentira nas suas diversas formas, uma comunicação, o uso de palavras que até para um gentio é podre, mas você usa, ele usa. Isso demonstra ou não, isso é uma evidência ou não, de que o bebê pode ter ido junto. Como se não bastasse esse chamado para a santidade em qualquer época, em qualquer contexto. Quando nós agora olhamos para o nosso país e esse momento que nós estamos vivendo, meus queridos, dificilmente, acho que nenhum de nós tem a noção exata, vai precisar passar muito tempo para nós termos uma visão exata do que nós temos vivido nesses últimos 4 anos, especialmente nesses últimos 4 anos. Uma verdadeira catástrofe social, econômica, uma profusão de mentiras, descrédito, estelionatos dos seus diversos tipos e crimes indizíveis, especialmente na parte política e empresarial. Meus queridos, não vivam mais como eles. O novo homem, criado semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade, o abandonar o que é próprio do velho homem. Dificilmente houve uma época em que isso precisou ser mais vivido do que agora. Na época em que a carta aos Efésios foi escrita, a época do Império Romano, tudo indica que não era muito diferente. Não sabemos exatamente em que grau, mas estelionato, crime, roubo, furto, podridão, classe política corrompida. É o que chega para nós que era esse quadro. Nesse contexto, Paulo fala, vocês não podem ser como os gentios. E aqui, uma palavra de um comentarista me chama muita atenção. Ao perder a concepção viva de um Deus vivo, a sociedade pagã também perdeu a concepção do alvo e da perfeição da vida humana. E assim sendo, passou a vagar sem alvo, sem esperança e sem cuidado. Que tal essas palavras? Aplicáveis para a época do Império Romano, que durou mais alguns séculos e logo, podre como estava, sucumbiu. Mas essas palavras escritas ou aplicadas
para 2000 anos atrás, são perfeitamente aplicáveis hoje. Nós precisamos ser, pelo menos, as testemunhas de um conceito de um Deus vivo. Nós precisamos ser as testemunhas de que existe sim um alvo, existe sim uma perfeição, existe sim um padrão elevadíssimo que deve ser buscado e que pode ser vivido. E desta maneira, a nossa geração não terá escusas diante de Deus. Porque aqui em Vinhedo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, nesta época, Deus contou com testemunhas que mostraram, sim, um tipo de vida que alcança o alvo e alcança o propósito de Deus para a vida dos indivíduos e das sociedades. Sim, queridos. Quer contribuir com o Brasil? Quer ajudar a Lava Jato? Seja santo. Viva em santidade. Busque a santidade. Não viva como os demais gentios, mas entregue-se a esse projeto de Deus de recriar um homem semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Para ajudar-nos a ver como isso acontece, eu queria apresentar 3 realidades que abrem os nossos olhos, que permitem nos enxergar melhor o que é esse viver santo, o que é essa santidade. Em primeiro lugar, o objetivo da santidade. Segundo lugar, a matéria-prima da santidade. Terceiro lugar, a prática da santidade. O objetivo, a matéria-prima e a prática. Vamos buscar em Efésios as respostas a estas 3 questões. Primeiramente, qual é o objetivo da santidade? O objetivo maior da santidade, o alvo final da santidade, a palavra de Deus deixa muito claro. Participarmos da comunhão da Trindade. É nada menos do que isso, você sabe? Não furtar, não roubar, não dizer palavra podre, não entregar-se à ira descontrolada, esse viver santo, é para você participar da comunhão da Trindade. Esse ensino está exposto desde o livro de Gênesis e vai até o livro de Apocalipse. Se você olhar bem, você vai observar mesmo que o objetivo precípuo da santidade é este. Deus é santo. Deus é especial. Deus é diferente, está elevado, acima de qualquer nível que você possa imaginar ou que você possa experimentar com a dimensão humana. Mas esse Deus que é santo, Ele estabeleceu um propósito. Ele é santo, sim, mas quer morar com os homens. Ele é santo, mas quer fazer morada entre nós. E aqui está claro, né, que temos um tremendo desafio. Como que o Deus Santo vai fazer morada em mim, em você? Como? Temos que ser adaptados para a convivência com a santidade de Deus. Essa é uma conclusão absolutamente inescapável. Se Deus é santo, e se Ele estabeleceu como propósito, Ele insiste em fazer morada entre nós, nós temos que ser adaptados para a convivência com esse Deus. Paulo diz, então, em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que por causa disso,
Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Por quê? Porque Ele quer fazer morada, porque Ele quer habitar conosco, porque Ele quer que participemos da vida dEle. Ele nos escolheu para sermos nada menos do que santos. Quero que você fale comigo. Vamos lá. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos, o que está em amarelo aqui? Santos e irrepreensíveis. Eu fui escolhido, eu fui eleito antes da criação do mundo para ser santo e irrepreensível. E desta forma, o que Deus tinha em mente? Pessoas santas e irrepreensíveis vão participar do projeto de Deus de criar um santuário santo no Senhor. E esse santuário, em essência, é o quê? É a morada de Deus através do seu Espírito. Oh, que glória! Que propósito! Que objetivo! Nada menos do que a comunhão, o participar, o ser incluído na vida da Trindade, sabendo que estamos lidando com o Santo. Ora, obviamente, Deus sabe que isto, para sair da intenção para a prática, exige o quê? Adaptação. Exige transformação. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser adaptado. Para que essa intenção de Deus se concretize. Bem, para isso, Deus, ao longo do tempo, foi mostrando, foi criando essa percepção. Por causa disso, porque você foi criado para ser participante da minha santidade, para ser minha morada, mas eu sou elevado, eu sou puro, eu sou completo, mas você não é, você então precisa ser transformado. E como que se dá essa transformação? No Antigo Testamento era abandonar certas coisas e se apegar a outras que têm a ver com a santidade. O livro de Levítico, no capítulo 19, é um capítulo fantástico. É o código da santidade. Ali começa o código da santidade, ou um dos códigos da santidade do Antigo Testamento. Mas é muito interessante, sabe o quê? Que neste código da santidade, Deus diz lá no livro de Levítico, para ser santo você não deve furtar, você não pode furtar, você não pode mentir, você não pode enganar o seu próximo, mas tem uma instrução, um mandamento, que eu vejo assim muito, muito, muito significativo do que está na mente de Deus. Olha só, além de não roubar, além de não mentir, além de não enganar o próximo, quando você trouxer uma oferta para mim, essa oferta de tal tipo tem que ser consumida em até 2 dias. Se você não consumir tudo em 48 horas, sabe o que você tem que fazer? Sabe? Queimar tudo. Queimar. Se alguma coisa desse animal, dessa oferta, for comida ao 3º dia, isto é, qual a palavra que está aqui? Abominação. Você sabe o que no hebraico literalmente é algo abominável? Algo que fede. Algo que cheira mal. Essa abominação não será aceita. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor. Profanar é contaminar, poluir, deixar não aproveitável. Por isso será eliminado do seu povo. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo comunicar aqui. No mundo físico, acontece algo muito semelhante ao mundo moral e ao mundo espiritual. E Deus usa isso que no mundo físico a gente entende com muita mais clareza. O que a gente entende? Uma carne, naquela época, sem freezer, sem refrigerador, o que acontecia? Depois de 3 dias, micro-organismos, eles não sabiam tudo isso, claro, micro-organismos se instalavam e a carne começava a estragar. E se aquela carne estragada fosse consumida, o ser humano ficava com infecção. Mas o que chama a atenção é que isto aqui está junto com os outros mandamentos. Por exemplo, roubar, enganar,
mentir. O que Deus está querendo dizer com isso? Sabe o quê? Quando você mente, quando você furta, também você está entrando em contato com um micro-organismo que está trazendo infecção para você. Você está entendendo? Não é físico, não é como a carne que começa a cheirar mal. Mas o ser humano é muito mais do que o seu corpo. O ser humano tem muito mais dimensões além da sua dimensão física. Então, o efeito de comer uma carne podre era semelhante ao efeito de mentir. Ambos eram abomináveis. Em ambos os casos, aquele que mentiu e aquele que comeu a carne podre profanou o que é santo. Você está me entendendo? O que nós podemos então, meus queridos, respondendo a essa primeira grande pergunta, qual é o objetivo da santidade? O objetivo é participar da comunhão da Trindade, da comunhão da vida de Deus. O que isso tem de implicação é que para participar da comunhão da vida de Deus, eu preciso enxergar que eu não posso ter contato com nada podre, nada que pode trazer infecção para mim. Santidade, então, é revestir-nos, revestir você, de um grau de pureza, de um grau de limpeza que resiste ao contato com o Deus eterno, ao Deus que é santo, sem ser consumido. É isso. Isso é santidade. Eu gosto de comparar santidade ao que acontece no centro cirúrgico. Você já reparou? No centro cirúrgico, ali acontece algo que pode significar a diferença entre a morte e a vida. O corpo vai ser aberto. O corpo, nas suas entranhas, vai entrar em contato com aquele ar. Logo, o que é fundamental num centro cirúrgico? Asepsia. Um centro cirúrgico tem que ser asséptico. Enxergue que o templo no Antigo Testamento era o grande centro cirúrgico. O Santo dos Santos ali no centro do acampamento de Israel era o centro cirúrgico. E tudo aquilo que se exigia do povo, em termos de costumes, em termos de comportamentos, era isso. Para você estar perto do centro cirúrgico, você não pode ser um agente de nenhum micro-organismo. Você tem que respeitar a asepsia que se busca ali. Você aceita esse chamado? Porque se você não aceitar, sabe o que vai acontecer? Você será eliminado do meio do povo. Porque desse propósito eu não abro mão. Eu estabeleci um centro cirúrgico no centro da terra. Mas no Antigo Testamento era o templo. E hoje, na Nova Aliança, o que é o centro cirúrgico? O que é? O que é? Onde está o santuário de Deus hoje? Onde está o santo dos santos hoje? Onde? No coração de cada um e na igreja, no corpo de Cristo como um todo, certo? Certo? Então, meus queridos, santidade significa aceitar isso, que tem algo muito especial se passando. Esse algo muito especial é um Deus santo, produzindo santidade na terra. Só que essa santidade na terra, ela por enquanto, assim como no centro cirúrgico, como a terra está contaminada, está cheia de agentes infecciosos, essa santidade ou esse centro cirúrgico se confina a uma porção da terra. Que porção da terra que é essa? A igreja. E a beleza da coisa é que, quando nós aceitamos isso e nos entregamos a isso, Deus nos mostra que não acontece simplesmente uma vida com mais qualidade. E todos sabemos, né? Acho que todos já leram. Os judeus, os israelitas, que cumpriram as prescrições de santidade do livro de Levítico, isso é comprovação histórica, viveram mais e melhor. Viveram mais e melhor. Isso é um sinal
para nós hoje, tudo que Deus nos coloca como prática da santidade é para nós vivermos mais e melhor. Mas a beleza da coisa é que não é só aqui. Que coisa linda! Eu vivo mais e melhor agora. Quando eu não minto, quando eu não furto, quando eu não falo palavra podre, quando eu não dou vazão à ira descontrolada, eu vivo mais e melhor agora. Mas além disso, como se isso não bastasse, sabe o que acontece? Existe uma promessa de que quando o centro cirúrgico for desfeito e a terra toda se transformar num lugar santo dos santos, quando a presença do Eterno cobrir toda a terra, sabe o que vai acontecer? Aquilo que em sua vida estiver revestido de santidade, herdará essa nova terra da santidade. Não é glorioso? Aquilo que na sua vida não dê lugar à concupiscência, à mentira, ao furto, ao engano, é santo. E chegará um dia quando só subsistirá o que for santo. E o que na sua vida tiver sido santificado, participará. 1 de João capítulo 3, 2 e 3. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E olha a motivação. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Se nós ouvíssemos a voz de Deus na integridade, e diante de cada situação em que eu posso agir em santidade ou em impureza, eu olhar sob esse ângulo. Não, eu escolho a santidade, custe o que custar, doe o que eu doer, porque eu quero vê-lo como Ele é. Porque eu quero ver mais dEle. Porque eu quero experimentar mais dEle. E um dia, tudo que é impuro, tudo que é profano, tudo que estiver contaminado em mim, será descartado. Eu escolho o santo, porque eu quero que essa decisão que eu estou tomando faça parte daquilo que herdará a eternidade. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Então, resumindo esse primeiro ponto, na realidade, o nosso chamado não é viver para a santidade. Sabe qual é? É santidade para viver. Entenderam? Esse é o primeiro grande objetivo. Eu quero nada menos do que vida, nada menos do que comunhão com a Trindade. E santidade é elemento indispensável para isso. Vamos tratar da segunda pergunta? Qual é a matéria-prima da santidade? Toda forma de engano é um agente de infecção. Guarde isso. Toda forma de engano traz em si o DNA do micro-organismo, do parasita, do que infecciona. Atenção! Toda serpente um dia foi um ovo. Concorda? O tempo fez com que um ovo se transformasse numa serpente. Todo engano, mesmo no seu estado mais embrionário, deixa de ser chato, uma mentirinha qualquer. Deixa de ser chato, eu peguei emprestado e não devolvi, mas alguém liga para isso, uma coisinha de nada. Deixa de ser chato, cara. Falar um palavrão desses, qual o problema de falar um palavrão desses? Todo mundo fala, vai. Você entendeu? A tese aqui é, se é do engano, infecciona.
Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, e o velho homem se corrompe por desejos enganosos. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O velho homem se corrompe por desejos enganosos. Eu quero retratar para você aqui, eu preparei um mapinha tentando mostrar como que isso que Paulo ensina, que o velho homem opera, como que isso acontece nas diversas partes que formam o nosso ser. Paulo diz o seguinte, olha, os gentios se corrompem na vaidade dos seus próprios pensamentos, porque eles estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Acompanhem comigo esses elementos que Paulo apresenta aqui, que fazem com que o velho homem se corrompa. Em outras palavras, como a infecção se instala? Como a infecção se instala? Vamos lá. Nós temos no nosso mundo interior mente e coração, perfeito? Com a mente nós pensamos, com a mente nós entendemos as coisas. Com a mente nós percebemos o que está à nossa volta. Mas além da mente, nós temos também coração. O que é o coração? Coração é a sede das nossas escolhas. Coração é ali no nosso ser, no centro do nosso ser, quando nós definimos, eu vou por aqui ou vou por ali. É a dimensão mais profunda do nosso ser que trabalha o tempo todo ligado com a nossa mente. A nossa mente gera os pensamentos. Os pensamentos produzem entendimento. E os pensamentos e os entendimentos dialogam o tempo todo com o coração. Como que é a mente e o coração de quem está infeccionado? Paulo diz, em primeiro lugar, a vida de Deus está querendo entrar. Ninguém pode dizer que não é objeto da atenção de Deus. Deus está do lado de fora querendo comunicar a sua vida. Mas o que Paulo está dizendo é que quando nós entregamos os nossos pensamentos à vaidade, nós ficamos com o nosso entendimento obscurecido. E sabe o que isso gera? Dureza de coração. Mente entregue à vaidade, pensamentos obscurecidos, dureza de coração, criam como que uma blindagem. A vida de Deus não passa. Dessa maneira, Paulo diz que isso vai levando-nos a um processo, tornando-nos cada vez mais insensíveis. Com essa insensibilidade, nós aos poucos vamos vivendo uma vida em que nós nos entregamos à dissolução. A figura aqui é muito forte. Sabe qual é? Sabe o que Paulo está querendo dizer? O seu ser vai se dissolvendo. Dissolução. Vai deixando de ter consistência. Vai ficando pastoso. Vai virando uma geleia. Me entende? Só que você não passa por isso de uma hora para outra. É todo um processo. Você vai aceitando cada vez mais essa dissolução e depois, no final das contas, você está entregue a todo tipo de impureza e, detalhe, gostando cada vez mais. Na realidade, gostando não é um bom verbo. Querendo cada vez mais. Todo tipo de impureza com avidez. Esse é o quadro da infecção instalada em nós. Paulo coloca de outra maneira. Quanto ao trato passado, vocês se despojem do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. É basicamente a mesma foto, só que agora Paulo diz, tudo isso que se passa no nosso mundo interior, na nossa mente, no nosso coração, significa que os desejos intensos, enganosos estão operando.
resultado, corrupção. Corrupção. No livro de Abacuque, capítulo 2, o profeta vê como que essa corrupção, como que essa infecção se instala. E ele profere então 5 ais, 5 lamentações sobre a humanidade, sobre as pessoas entregues a isso. Me chama muito a atenção a última lamentação. Ele diz: ai daquele que furta, ai daquele que engana o seu próximo, ai daquele que embebeda o seu próximo para contemplar a sua nudez. Claro que são coisas que não tem mais hoje, né? Não tem furto, não tem engano, não tem mais ninguém enganando para contemplar a nudez do outro, né? Mas na época de Abacuque tinha, gente. Até que chegamos ao 5º ai. A pessoa vai entrando nessa trajetória de engano, de corrupção, e no final, sabe o que ela está? Nesse estado patético aqui do versículo 19. Ai daquele que diz à madeira: desperte! Ou à pedra sem vida: acorde! Você entendeu? O quadro de auto-engano, o quadro de viver nas fantasias, o quadro de viver na vaidade dos seus próprios pensamentos, cresce tanto, intensifica-se tanto, que no final a pessoa está fazendo o quê? Pedra, acorde! Madeira, desperte! Uma ilustração fabulosa disso, nós estamos tendo acesso agora, quando veio a público o áudio da conversa do Joesley Batista com o Ricardo Saldi. Não sei se todos ouviram. É claro que primeiro você tem que tirar as crianças da sala, né? Depois você tem que colocar um pregador para não sentir o cheiro. E segurar, porque é tanta corrupção. É esse estado de infecção, assim levado a um grau impressionante. E corrupções de toda a ordem. Abacuque 2 está ali completo. Mas me chamou muito a atenção, porque e aí, o que nós estamos vendo é, ali 2 pessoas conversam com liberdade. Eles estão se abrindo, eles estão colocando quem eles são no seu mundo interior. E é muito interessante que chega uma hora que o Joesley fala para o Ricardo: Ricardinho, eu estou citando literalmente, tá? O áudio. Ricardinho, vou falar uma coisa muito ousada. Vou falar uma coisa muito ousada. Talvez ousada não seja a palavra. Eu tenho a pretensão de dizer, Ricardinho, que eu leio o pensamento das pessoas. Sabia? Engraçado isso. Sabia que eu acho que... Como é que eu vou explicar? Sabia que eu acho que sei o que você está pensando agora? Aí o Ricardo: é mesmo? O Joesley: é. Eu não sei se eu estou certo, mas eu converso com você e eu acho que sei tudo o que você está pensando. Eu converso com a Fernanda, uma outra pessoa, e acho que eu sei tudo o que ela está pensando. Aí o Ricardo diz para ele: Joesley, isso é um dom. Mas sabia que eu nunca falei isso para ninguém. Você é a primeira pessoa para que eu estou falando isso. Eu acho que eu leio a alma das pessoas. Leio a alma. Aí o Ricardo: ih, credo! Joesley: sabia disso? E o Ricardo diz: mas, Joesley, isso é bruxismo. Joesley: eu acho. E o Ricardo: isso não é nem espiritismo. E o Joesley: sabia que as pessoas vêm falar comigo, eu ouço e tal, mas você sabe que eu acho muito pouca gente consegue me enganar. As pessoas vêm falar comigo uma coisa e eu estou lendo outra coisa diferente. Eu estou entendendo outra coisa tão diferente do que as pessoas estão falando comigo e a conversa vai. Você entendeu? O quadro que a gente tem é de um homem que ao longo de poucos anos foi ganhando tanto poder à base de tanta corrupção, que esse quadro que Paulo retrata em Efésios 4, desejos intensos do engano,
geram uma espiral, um abismo chamando outro abismo, que pode chegar ao ponto que a pessoa está com tão alto engano que acha que consegue manipular até o que é inanimado. Mas Paulo não nos deixa só com o lado das trevas. Esse velho homem que se corrompe segundo as concupiscências, segundo os desejos do engano, não precisa dar as cartas. E agora Paulo vai mostrar como que funciona a asepsia. Oh, que beleza! Não precisa ficar infeccionado. Existe um antisséptico. O novo homem, Paulo diz, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da... Eu queria que vocês falassem comigo. Atenção. O novo homem, criado para ser semelhante a Deus. E como que Deus é? Deus é justiça e santidade, originadas, procedentes da verdade. Verdade é o antisséptico. Verdade é o que precisa ser aplicado a nós em todos os níveis, em todas as situações, em todas as circunstâncias. É verdade que faz o micro-organismo que está gerando a podridão, a corrupção, parar de atuar. É a verdade. O velho homem se corrompe segundo o engano. O novo homem se renova segundo a verdade. E essa verdade produz santidade. Da mesma maneira, usando o esquema que nós empregamos para o velho homem, o que acontece? Paulo diz, quando o novo homem começa a ser experimentado, quando nós vamos para o centro cirúrgico e aceitamos a asepsia e aceitamos a transformação, em primeiro lugar, ao invés de pensamentos entregues à vaidade, a verdade começa a ser a matéria-prima que se instala nos nossos pensamentos. A verdade vai fazer com que o nosso entendimento obscurecido agora tenha discernimento. E o nosso coração endurecido agora passa a ter o quê? Inclinação para o mundo de Deus. É um coração sensível. E você notou? Agora a vida de Deus passa. Percebeu? Agora a vida de Deus passa. Agora nós não somos mais alheios à vida de Deus, como quem vive infeccionado. Agora nós somos permeáveis. E a vida de Deus, então, faz com que nós sejamos transformados. Paulo, nos versículos 20 e 21, diz que isso se dá como? Quando nós aprendemos de Cristo, quando nós ouvimos falar dele, quando nós somos ensinados de acordo com a verdade. Olha que coisa linda! Pensamentos alimentados com a verdade, entendimento produzindo discernimento, coração sensível para o reino de Deus. O que acontece? Não somos mais insensíveis, mas agora nós somos instruídos, aprendemos, e ao invés de nos entregarmos à dissolução, nós nos entregamos para a consistência. Nós não somos mais aqueles seres pastosos, geleia, algo que se dissolve, mas o nosso caráter vai se solidificando, vai ficando consistente, vai fazendo o que Jesus diz. O seu sim é sim, o seu não é não. Fora disso, é da geleia, é do pastoso, pior do que isso, é do diabo. Consistentes, nossa vida é transformada
E ao invés de buscarmos todo tipo de impureza com avidez, nós vamos efetivamente nos entregar ao que é puro. Deixe-me colocar para vocês como que sintetizando todo esse ponto 2. Aliás, qual é mesmo a pergunta que nós estamos respondendo no ponto 2? O primeiro ponto era o objetivo da santidade. Agora é a matéria-prima da santidade. E qual é a resposta bíblica? Qual é a matéria-prima da santidade? A verdade, a verdade. Deixe-me compartilhar com vocês essa compreensão. Deus não derrama sua graça sobre nossas ilusões, mas sim sobre a verdade acolhida no coração. Vou repetir. Deus não derrama sua graça regando as nossas fantasias, as nossas ilusões, mas a graça de Deus é derramada inescapavelmente em cima da verdade que é acolhida no nosso coração. Terceira e última pergunta. Como que se dá a prática da santidade? O objetivo da santidade qual é? Qual é o objetivo da santidade? Participar da comunhão com quem? É só a ala de lá que entendeu e assimilou? Qual é o objetivo da santidade? Participar da comunhão com a Trindade. A matéria-prima da verdade. A prática da santidade, então, como se dá? Quando eu faço escolhas e mudo hábitos no meu dia a dia. Atenção, não tem mágica. Se alguém ensinou outra coisa para você, está ensinando mágica, está ensinando superstição. Com base na verdade, como que a santidade cresce? No dia a dia, através das minhas escolhas e da minha mudança de hábito. Eu, ouvindo um dos programas em que pessoas pedem aconselhamento espiritual, me chamou muita atenção essa carta que foi lida num desses programas. Preste atenção. Eu e a minha esposa somos ansiosos e manipuláveis, ao ponto de estarmos perdendo o caráter honesto e estarmos tentando dar golpes no banco e não pagar. Inclusive, ontem à noite, eu estava pensando como eu sou sem sabedoria e não tenho condição de ser o cabeça dessa casa. Minha esposa é ansiosa e desesperada, desestruturada e irresponsável. O que eu faço? O que você responderia? O que você responderia? Vai o quê? Não. Vai orar, não. Claro. Vocês entenderam o que eu estou falando, claro. Ore. Mas onde é, qual é a arma fundamental, ou como que se dá a prática da santidade para essa pessoa que está reconhecendo que está perdendo o caráter honesto? Como que se dá? Como? Como? Aquele que furtava, não furte. É de uma sabedoria isso. Quem mentia, sabe como resolve? Não diga nem uma mentira mais. Aquele que falava palavras torpes, palavras podres, não fale. Amigos, uma renovação interior, diária e até mesmo contínua do nosso ponto de vista, está envolvida em ser um cristão. Se a degradação dos pagãos é devida à futilidade das suas mentes, a retidão cristã depende da constante renovação da nossa mente. E Paulo vai nos mostrar
várias áreas que estão infeccionadas na vida dos gentios. Eles mentem, eles agem com ira descontrolada, eles furtam, eles falam palavras podres, eles se entregam à amargura, à cólera, à ira, à gritaria, à blasfêmia e diversos tipos de malícia. Sabe o que Paulo tem a dizer, meus amigos? A questão aqui é mudar hábitos e fazer escolhas. E Paulo então nos ensina 3 passos para a formação do caráter santo. Passo número 1. Despir-se do velho homem, já que o velho homem está infeccionado por desejos enganosos. Passo número 2, ganhar um novo entendimento. Passo número 3, revestir-se do novo homem baseado na verdade. Se nós olharmos, Paulo aplica esses 3 passos em cada uma das áreas que ele escolheu para falar sobre santidade. Santidade nos lábios, santidade nas mãos. Santidade que, para não provocar o mal, mas santidade também para não reagir ao mal. Essas são as áreas que Paulo está mostrando aqui, que precisam ser submetidas a esses 3 passos. Eu vou concluir dando um exemplo de uma área apenas, mas no texto bíblico e nos slides que eu posso mandar para vocês na sequência, vocês vão ver como que dá muito bem para nós vermos. Passo 1, passo 2, passo 3, para cada uma dessas áreas. Vamos ver uma delas para ficar de exemplo e as outras vocês fazem? Vamos lá? Primeira área, mentir. A mentira é fruto de um engano. Se você procurar, a mentira nas suas diversas formas sempre provém da sedução de um engano que é vendido para você. O engano qual que é? A mentira é o caminho mais fácil para alcançar o que desejo ou me livrar de ameaças que eu percebo. Entende isso? Essa vozinha vem lá do fundo, né? Ou lá de fora. Carne, diabo e mundo. Apresentando para nós algo que é engano. Como que eu trato com isso? Paulo diz, sabe o que fazer? Cada um abandone a mentira e fale a verdade, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Passo número 1, abandone, não fale mais. Passo número 2, veja, atenção, renovação do entendimento. Veja só, Crisóstomo, um dos pais da igreja, se o olho vê uma serpente, o olho vai enganar o pé? Vai? Vai? Nunca, né? O olho vê a serpente, o que ele vai fazer? Vai contar a verdade para o pé. Sai daí, meu amigo! Se a língua sentiu o gosto daquilo que é amargo, que é venenoso, a língua vai enganar o estômago? Claro que não! Ora, Paulo diz, se nós vemos que somos membros de um mesmo corpo, você pode ser língua, você pode ser olho, você pode ser estômago, você pode ser pé, mas você é parte de um corpo. Como é aceitável que você pratique a mentira? Então, fale a verdade. Agora, falar a verdade não é licença para ser o sincerão ou a sincerona. Já ouviu falar do sincerão, da sincerona? Ele pega esse versículo aqui e toma com liberdade para falar o que quer sem pensar. Eu estou sendo sincero, eu estou falando a verdade, é o que eu acho, é o que eu penso. Por isso que Paulo diz, num outro
Fale apenas aquilo que transmite graça. Entendeu? Fala a verdade. Nunca a mentira, nunca a mentira. Mas, quando você falar a verdade, haja como o novo homem. O que o velho homem pensa nessa área? Eu vou falar aquilo que tiver vontade. Pronto. O que o novo homem faz? Passo número 1. Não deixa sair da sua boca nenhuma palavra que vai contaminar. Número 2. Entende que no poder da língua estão a morte ou a vida. Número 3. Fala só aquilo que vai transmitir graça. Entendeu? Meus queridos e minhas queridas, agora está com vocês. Completem o estudo do texto. Leiam até o versículo 31. E vocês vão ver, para cada uma dessas áreas, atenção, para cada uma dessas áreas, os 3 passos aplicados. O que eu tenho que dizer não, como que o meu entendimento tem que ser renovado e aquilo a que eu tenho que dizer sim. E assim, a santidade na prática será uma realidade para mim. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. E nesse tempo de oração, eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo de Deus continuasse a trabalhar no seu coração, na sua mente. Permita que Deus impressione você com essas 3 realidades sobre a santidade. Primeiro, o objetivo da santidade. Todo chamado para ser santo. Em tudo Deus está querendo que você seja revestido daquilo com o que você poderá participar da vida da Trindade. Em segundo lugar, que Deus ilumine o seu entendimento para ver áreas na sua vida em que você está com a sua mente, o seu coração, os seus hábitos, suas entregas a serviço do velho homem. E o velho do homem sempre se alimenta do agente infeccioso que é o engano. É hora de pedir a Deus, Deus, faz uma asepsia em mim, completa. Eu quero me comprometer com a verdade, porque a santidade e a justiça são provenientes da verdade. Em terceiro lugar, peça ao Senhor para ajudar você a enxergar que a santidade na prática é feita através de um conjunto de escolhas e de novos hábitos. Passa por abandonar, passo número 1. Passa por renovar o entendimento, passo número 2. E passa por dedicar-se, entregar-se àquilo que está ligado à verdade. Passo número 3. Senhor, aqui está o teu povo, ó Pai. Na presença do Santo, o Santo, o Santo.
Nós não queremos, naquele dia, quando a nossa vida for passada limpo, no dia que o Senhor julgar a nossa vida, Tu sabes que o desejo do nosso coração é que não tenha infecção tolerada, infecção habitando em nós. Mas, Senhor, nós sabemos também que é Teu desejo, não é só nosso, é Teu desejo. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nós agora declaramos, reconhecemos que o que não é santo em nossas vidas é por nossa responsabilidade. São as nossas escolhas, são os nossos maus hábitos. Então, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Se nós estamos abrigando alguma forma de engano, de mentira, Senhor, santifica-nos. Se nós estamos aceitando qualquer tipo de furto, qualquer forma de furtar, santifica-nos. Se nós estamos sendo descontrolados no nosso irar, se nós estamos tratando os outros com raiva, com fúria, santifica-nos, Senhor. Senhor, também santifica os nossos lábios, para que a nossa comunicação seja sempre edificante, transmitindo graça aos que nos ouvem. Santifica o nosso vocabulário, Senhor, a nossa forma de falar. E finalmente, Pai, a maneira como nós temos reagido ao mal, quando nós damos lugar à amargura, à cólera, à ira, à gritaria, à blasfêmia. Perdão, Senhor. Santifica-nos, para que tenha apenas bondade, compaixão e perdão, como as do próprio Cristo. Nós nos entregamos então, Senhor, para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Nos entregamos para viver em santidade. Em nome de Jesus. Amém.